Oi, fala todo mundo. Eu tô de volta pra fazer mais um vídeo de muita coisa que o pessoal tem me perguntado. Se os meus filhos, se os meus gêmeos, eles já dormem sozinhos. Então, eles já dormem. Na verdade, eles começaram a dormir quando tinham os seus 6 meses, mais ou menos. Eles começaram a dormir sozinhos, né? Eu não digo dormir sozinho no quarto, né? No comecinho eles dormiam sozinhos no quarto, mas como estava muito frio, eu passei eles pro meu quarto para economizar energia, né? Então, quando começou a melhorar o frio, eu voltei eles pro quarto deles, só que eles ficaram doentes. Então, o fato de ficar muito grudado em mim porque ficaram doentes acabou atrapalhando eles a pegar no sono sozinho no quarto. Então, desculpa, acabou atrapalhando mesmo, né? Mas aí, quando eles fizeram um ano, eu comecei a querer já a fazer eles dormirem sozinhos no quarto. Então, comecei a pesquisar e descobri duas formas. As duas eu tentei. Uma funcionou só no meu filho, na outra, na minha menina, não funcionou. Né? A primeira forma foi a seguinte: eles ensinaram que a gente deve primeiro pegar o neném, né? Fazer todo o... Como é que fala? Tem que ter um cotidiano, aquilo só tem que ter, tipo assim, ela janta, ela toma o seu banho, ela escova os seus dentes e ela vai dormir. Entendeu? Ela tem que ter essa linha sempre, todo dia, entendeu? Sei lá, se o seu bebê primeiro toma banho, você toma banho depois de jantar, mas você tem que seguir sempre a mesma régua. Primeiro um passo, segundo passo, terceiro passo, sempre tem que ter essa coisa, né? Então, é bom pro Ney porque ele acostuma, então ele sabe que depois que ele escova o dente, ele vai direto pra cama. Então isso automaticamente já ajuda. Então eu comecei assim. Primeiro eu dou a janta, depois eu dou o banho, troco a fralda, aí espero mais um pouquinho, troco de novo a fralda enquanto eu tô dando a última mamadeira deles. Aí depois da última mamadeira, né, eu pego, escovo o dente e cama. Ok, até aí funcionou. Aí quando eu comecei a chegar na parte de ensinar a dormir, é que foi mais complicado. Primeiro, eu fiz assim, a primeira forma. Eles ensinam que você tem que ir pro quarto com o neném, botar eles pra deitar e ficar do lado esperando eles dormirem, né? Com o meu filho, funcionou. Com a minha filha, ela já fez o berreiro, ela não dormia de jeito nenhum. Chorava muito, né? Porque eles ensinam assim, você vai pro quarto, bota o neném, fica 5 minutos, 1 minutinho e sai. Né? Então ela chorava muito, muito, muito. Ele também chorou muito no começo, mas ele foi diminuindo, porque no primeiro dia ele chora, sei lá, meia hora, 1 hora, fica aquele choro pedindo pra você ir pro quarto. Aí eles ensinam que você tem que entrar, fazer um carinho, passar a mão na cabeça, né? E sair. Sempre nessa ordem. Aí você vai diminuindo o tempo que você entra no quarto, até eles dormirem sozinhos. Em 3 dias fazendo isso, com meu filho funcionou, mas com a minha filha não funcionava. Ele até dormia, só que por causa do choro dela, ela acordava ele. Então não funcionava, né? Eu fiquei 1 semana tentando isso, né? Aí eu ia pro quarto, deixava o neném, saía do quarto e ficava aquela choradeira. O menino dormia, o Daniel, ele dormia 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas ela chorava muito e acordava ele, então não adiantava de nada. Aí eu tentei a segunda abordagem, que é, bota o neném no berço, faz aquela mesma coisa, né? Aquele mesmo ritual de dar banho, janta, né? Troca a fralda, né? Vai ter todo aquele ritual, escovou o dente e já sabe que é pra dormir. Então eu boto no berço e fico 5 minutos do lado. Aí eu começo a me afastar um pouco, entendeu? Só que isso é só no primeiro dia. Eu vou me afastando, né? Vou me afastando e fico ali parada até ele pegar no sono. Só que no primeiro dia ela não pegou, nenhum dos dois pegou no sono de nenhum jeito. Então o que eu fazia? Eu botava no berço, fazia isso de botar na cama pra dormir, ficava 5 minutos parada ali olhando, mas não olhava pra eles, evitava falar, evitava rir, evitava olhar no olho, entendeu? Sem gracinha, sem nada, né? Aí dava 5 minutos, eles não dormiam, né? Eu pegava no colo e voltava a ninar.
Isso foi no primeiro dia. Aí no segundo dia, eu já fui mais rigorosa. Eu continuei fazendo a mesma coisa, botei na cama. Aí, coloquei lá e fiquei lá os 5 minutos em pé. Aí, desses 5 minutos depois, eu dei um passinho pra trás, mas continuei na linha da visão. Porque o berço é assim, né? É um berço aqui e outro berço ali. Então, eu fiquei no meio, né? Aí, eu dei um passinho mais pra trás e fiquei. E fiquei ali até a hora que eles dormiram. Levou mais ou menos 1 hora. Fiquei lá em pé parado até dormir. Entendeu? Dormiram. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia, fiz a mesma coisa, botei na cama. Só que em vez de eu ficar no segundo lugar onde eu dei o passo, eu fui mais pra trás. O ideal é que você vai fazendo isso de pouco em pouco. Entendeu? Você vai indo pra trás. Pra cada dia você vai indo mais pra trás. Pra cada dia você vai indo mais pra trás. Até que você chegue na porta, né? Aí, o que eu fazia? Cheguei na porta, consegui chegar na porta. Aí, eu deslizava na parede, sentava no chão e ficava ali até eles dormir. Aí, já tava diminuindo. Em meia hora, 20 minutos, eles pegavam no sono. Aí, eu saía do quarto, fechava a porta devagarinho e ficava esperando pra ver se eles acordassem. Se acordasse, era a mesma coisa. E, normalmente, quem acordava era a menina. Ficava do lado dela e ia me afastando dentro do quarto, ia me afastando até chegar na porta. Ela dormia e eu fechava a porta devagarinho, né? Em 1 semana, eu já estava fora do quarto. Eu ficava bem na porta, eles só me viam metade de mim e eles iam pegando no sono e em menos de 20 minutos eu estava dormindo. Aí eu fechava a porta devagarinho e esperava. Aí em 1 semana, né, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu estava na cama e ficava na porta. Eu falei, agora eu vou botar na cama e vou sair do quarto e não vou ficar na porta. Foi uma choradeira, mas durou 10, 20 minutos só. E aí, fui lá e fechei a porta. Acabou. Então eu comecei a pensar, agora eu preciso ver o porquê que eles acordam tanto no meio da noite. Porque antes eles dormiam com a luz meio acesa. E que aqui no Japão fica forte, meio e fraco, ou seja, branca, meio branquinha claro e amarelinha escura, né? Aí, o que acontece? Foi a mesma coisa. Peguei, fiz todo aquele ritual, botei na cama, tá? Aí eu pensei, essa luz está atrapalhando, porque eles têm a visão total do quarto. Então, o que eles fazem? Eles sabem onde tem tudo na frente dele e eles vão pular. Então, com isso, eu pensei, se eu desligar a luz, eles não vão poder ver a barra do berço, o chão, a altura. Então, eles não vão querer se arriscar a pular. E foi o que eu fiz. Eu apaguei todas as luzes. Foi uma choradeira no começo, mas fez o mesmo ritual. Escovei o dente, botei na cama, saí pra fora do quarto, né? Esperei dormir. Isso no primeiro dia. Falei, agora eu vou tentar apagar a luz. Tudo igualzinho. Só que na hora de ir embora, eu apaguei a luz e deixei a porta do quarto aberta. 2 dias eu fiz isso. No terceiro dia, eu comecei a puxar um pouco a porta e deixá-la meia fechada. No terceiro dia foi puxando. Aí fui puxando. Até que sobrou só isso de porta aberta. Com a luz apagada. No final, eu fechei de vez e esperei. Não deram falta. Então, o segundo passo que eu dei de tentar a forma de ensinar a dormir, pra mim funcionou mais. Entendeu? Então, eu fiz aquele cotidiano, boto na cama, dou um beijo em cada um, cubro, apago a luz, fecho a porta e fico na babá eletrônica olhando. 10 minutos no máximo eles dormem. Às vezes eles ficam meio nervosos, não quer dormir, quer ficar brincando, aí pula da cama, mesmo no escuro, porque agora ele já tem mais noção, né? Já tá com 1 ano e meio, então eles pulam, não estão nem aí, sai do quarto e deixo 1, 2 vezes. Na terceira, eu já começo a gritar do quarto. Não! Volta! Deita! E aí eles voltam e deitam, e dali já dormem. Entendeu? Então, existem essas 2 formas,
Eu vou gravar a que eu tô fazendo agora pra você ver como é que eu faço, né? E eu espero que você goste. Tente fazer com seu filho. Tenha paciência. Se a minha forma não funcionar, tenta outra primeira que eu falei, que também funciona, depende de criança. Porque como eu tenho dois, um atrapalha o outro. Mas pra uma criança talvez funcione. Só que você vai ter que ter sangue frio pra ouvir o seu filho chorar. Entendeu? É muito difícil. Eu prefiro a segunda forma. É menos dolorido pra ele e pra você. Porque ter que aguentar o seu filho chorando é triste demais. Entendeu? Então você tenta fazer de uma das duas formas e qualquer dúvida me pergunta que eu vou tentar te ajudar. Tentar falar, te ajudar com alguma coisa. Tá bom? E aí eu gravei agora depois que eu botei eles pra dormir. Porque primeiro eu tinha que gravar eles dormindo pra vocês verem, né? Então eu vou juntar o vídeo e vocês vão ver como é que ficou. Tá bom? Tchau! Esqueci de falar. Voltando só pra dizer. No total, deu 2 semanas e meia ensinando a dormir. Deu 2 semanas e uns 4 dias mais ou menos ensinando eles a dormirem de toda a forma, né? Desde o primeiro passo de botar no berço até o último passo de apagar a luz e fechar a porta. Deu 2 semanas e 4 dias. Ok? Tchau de novo! Vem, vamos tentar? Vem cá, mamãe. Vem. Então é isso, tá vendo? Agora eu só boto eles no berço e espero eles pegarem no sono. Muitas vezes, Daniel ou a Larissa, eles levantam do berço. Aí o que você tem que fazer é ir com toda a calma. Nem sempre você vai ter, porque às vezes você pode perder um pouquinho de paciência, mas o ideal é você ter calma, evitar de perder paciência, porque atrapalha um pouco você prestar atenção no se ele vai dormir ou não, né? Mas o ideal é isso, você simplesmente esperar. Bota na cama, espera. Se ele pular do berço, eu deixo ele pular 1, 2. Na terceira eu já falo, não pode, deita. Aí ele vai voltando a deitar. Tem vezes que eu nem preciso, tá vendo? Eu botei e ele ficou, porque eles estão com sono, já deu a hora. Mas tem vezes que eles simplesmente se recusam a dormir. Nessas é um pouquinho mais difícil. Mas não tem muito erro, não. É o que eu expliquei, né? Olha lá, lá vai ele. Ele deu a chupeta.
ideal é você não ficar fazendo graça, entendeu? Nada de ficar fazendo gracinha, de bater papo, é ir fazer e voltar. Porque toda vez que você chama a atenção deles, eles perdem o sono, né? Então é ir, fazer e acabou. Bota pra deitar e sai do quarto. Sem papo, sem beijo, sem tchau. O beijo que você dá na hora de dormir, um beijo, boa noite. E cobre, fala boa noite, tchau. Só isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curte aí, que me ajuda bastante. Compartilha, né? E qualquer dúvida, dá um recado que eu tento responder, tá bom?